Olá, minha gente querida. Hoje nós vamos conversar sobre homossexualidade ou homoafetividade. Quais as fontes que têm colocado a pauta da homossexualidade como algo transgressivo ou como algo errado? Qual a pauta, de onde vem essa ideia de que as pessoas homossexuais ou homoafetivas não podem frequentar uma igreja, tanto católica como evangélica? É sobre isso que nós vamos conversar. Eu queria que você assistisse o vídeo inteirinho e que depois você possa me mandar as suas perguntas para a gente bater um papo sobre isso. Vamos refletir sobre essas questões que são tão importantes para o nosso convívio como seres humanos. Ok, para a gente entender mais profundamente o imaginário das pessoas, tanto da Igreja Católica como da Igreja Evangélica, e quando eu digo a Igreja Católica, eu sei e vou recomendar para vocês alguns livros de alguns teólogos e algumas teólogas católicas que podem lhe ajudar a desfazer ou a desconstruir ou a refletir sobre a questão da homossexualidade. Também quando eu disser a igreja evangélica ou os evangélicos, eu não gosto desse artigo definido a ou os, porque não existe a igreja evangélica. A igreja evangélica, que são igrejas de raízes históricas, como presbiteriana, batista, tem as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, Deus é Amor, e as neopentecostais, como a Igreja Universal, as igrejas, aí eu esqueci o nome das outras, mas assim, são igrejas que saíram da Reforma Protestante no século XVI, a Reforma Protestante, que foi um monge chamado Martinho Lutero, que pregou X número de teses na porta da Igreja Católica com alguns tópicos que ele não concordava. Inclusive, ele foi o grande responsável pelo fato de a Bíblia ser acessível às pessoas comuns e fez a tradução da Bíblia naquela época para o alemão, do latim, do grego, do hebraico, enfim. Eu quero falar dos documentos oficiais da Igreja Católica em relação a alguns documentos à homossexualidade. Eu vou dar uma lidinha porque não tenho mais mente a decorar. E eu queria falar de vocês de duas cartas, que é a declaração, vou ler aqui num artigo que eu escrevi, que está na revista Mandrágora, da Universidade Metodista. Então, o Papa Paulo VI, em 1968, ele expediu um documento chamado Humanae Vitae, em latim, Humanae Vitae, onde ele fala sobre o aborto, sobre não pode, eu acho, preservativos, não pode evitar ter filhos de maneira nenhuma, uso de anticoncepcional, coito interrompido, algumas regras assim. E entre elas existe um tópico sobre a homossexualidade, onde, deixa eu dizer bem assim, dizendo o seguinte, que o homem e a mulher devem, quando eles se casam, procriar. Então, qualquer ato que impeça essa procriação ou que impeça a vida é condenado pela Igreja Católica. E, claro, deu muita confusão. 68 foi um ano revolucionário e, em 1975, a Declaração Persona Humana da Congregação para a Doutrina da Fé considera a sexualidade um fator relevante, um fator importante, porque afeta o ser humano, e eles abordam a questão da homossexualidade explicitamente dizendo o seguinte, que a sexualidade atribui ao ser humano caracteres biológicos, psicológicos e espirituais, e leva o ser humano à maturidade e à inserção na sociedade. Mas essa carta diz que a homossexualidade é um perigo para corromper os bons costumes. Lendo literalmente, é um perigo na corrupção de bons costumes. E essa carta ressalta a distinção entre homossexuais de caráter provisório e de dois tipos de pessoas homossexuais, a de caráter provisório e as pessoas que já nascem com uma orientação homossexual. Por isso, eles dizem, a carta diz,
que eles devem ser apoiados e julgados com mais parcimônia, mas não significa que sejam justificados moralmente e nem aprovados. Bom, aí nós vamos partir para... Sim, e no ponto 8, essa declaração classifica a homossexualidade como um ato desordenado, condena a homossexualidade por praticar atos que não conduzem à procriação e por serem considerados na Bíblia como graves depravações. E por isso a sua consequência de ser uma pessoa homossexual seria uma triste rejeição de Deus. Bom, também aí o Papa João Paulo VI, o Papa Bento XVI, que é o cardeal Ratzinger, né, que é conhecido como Ratzinger, inclusive tem um filme muito interessante, Os Dois Papas, que é um diálogo que houve entre o Papa Francisco e o Ratzinger. Muitas das frases do diálogo, claro, é um filme de ficção, mas realmente aconteceram. São dois papas totalmente diferentes na sua concepção, na maneira de falar. Mas o Papa Bento XVI falou, ele redigiu uma carta pastoral aos bispos da Igreja Católica, também dizendo que eles cuidassem das pessoas homossexuais, porém, ele usa a palavra homossexualismo, que desde 1993, pelo menos no Brasil, foi retirado esse sufixo. Em 1973, a Organização Mundial de Saúde já tirou o sufixo ismo, porque o sufixo ismo, astigmatismo, etc., é um sufixo que detona doença. E a OMS já tirou o sufixo ixo de homossexualismo, porque cientificamente já foi comprovado que a homossexualidade não é uma doença. Portanto, nós não devemos usar a palavra homossexualismo, e sim homossexualidade. Na verdade, nós chamamos de orientação sexual, mas já existe um novo termo, porque ninguém orienta ninguém a ser homossexual ou heterossexual. Existe a condição afetivo-sexual. A condição afetivo-sexual. Então, na carta Persona Humana, eles dizem que há uma distinção entre ser homossexual, inclinação homossexual, mas é tudo. E eles dizem que, do ponto de vista moral, a orientação sexual homossexual deve ser tida como objetivamente desordenada. É um desvio de caráter também, essas cartas dizem. As igrejas evangélicas, a maioria das igrejas evangélicas absorveu esse mesmo discurso. E aí as igrejas, existem algumas que dizem, não, nós somos uma igreja acolhedora. Nós acolhemos da mesma maneira que essas cartas dos oficiais do Vaticano, essas encíclicas, dizem, vamos ter cuidado pastoral com as pessoas homossexuais, mas nós continuamos achando que elas estão em pecado. E por isso, quando elas se convertem, elas precisam mudar a sua orientação sexual. O Conselho Federal de Psicologia no Brasil já também declarou que, proibindo que, como a homossexualidade não é uma doença, não existe a terapia de cura gay. E já está proibido pelo Conselho Federal de Psicologia de que psicólogos e psicólogas trabalhem com o fim de mudar a orientação sexual das pessoas. Porque se vem uma pessoa homossexual lhe procurar, porque está em sofrimento, porque é homossexual, é uma coisa, a gente ajudar. Agora, você dizer, vou lhe curar, você vai virar heterossexual, ninguém vira homossexual, ninguém vira. Muitas mães expulsam seus filhos de casa porque dizem, se você tem uma semana para você virar heterossexual, se alguém chegasse para mim e dissesse, você tem uma semana para virar homossexual, eu não conseguiria, porque eu sou hétero, eu nasci hétero, eu sou hétero. Essa é a minha condição afetivo-sexual. Da mesma maneira, a pessoa homossexual, é a sua condição. E muitas igrejas dizem, nós somos acolhedoras, mas nós ainda consideramos que você é uma pecadora ou um pecador. Por isso, você pode frequentar a igreja, você pode estar conosco, porém, você não pode
ser batizado, você não pode exercer ministério, você não pode isso, não pode aquilo, não pode. Muitas igrejas, não estou dizendo todas, porque existem as igrejas inclusivas que dizem, não, você é bem-vindo, você é filha ou filho de Deus, você pode exercer qualquer ministério aqui nessa igreja, você é tão natural quanto uma pessoa heterossexual. Essas são as igrejas inclusivas. Igrejas que se dizem acolhedoras são igrejas que dizem, não, você é pecador, você é pecadora, mas a gente te ama, mas a gente espera que um dia você mude. E desvio de caráter, eu não quero aqui passar julgamento de valores, mas a sua orientação sexual ou a sua condição afetiva sexual não pode ser considerada desvio de caráter. E é muito interessante que eu às vezes, mesmo como psicóloga, não consigo entender a cabeça das pessoas. Ora, a maioria das pessoas na sociedade afirma que toda pessoa homoafetiva ou homossexual é promíscua. Aí, as pessoas homossexuais querem casar. Se você quer casar, indica que você não quer ficar pulando de mão em mão. Você quer ser monogâmico, você quer ter um parceiro ou uma parceira. Ora, aí a sociedade se junta, se reúne para proibir as pessoas homossexuais de se casarem. Então, eu não consigo entender a nossa cabeça. Quer dizer que a pessoa homossexual é promíscua. Mas se a pessoa homossexual quer casar, quer formar família, quer adotar criança, não pode. Então, o que é que vocês querem das pessoas? Não tem como. Não existe cura gay. Ponha na sua cabeça. Uma pessoa me disse, homem nasce homem, mulher nasce mulher. Isso aí também, nós estamos falando do físico, do biológico, mas nós não estamos falando do erotismo, do gênero, da diversidade de gênero, que é algo que a nossa sociedade, por ter uma população um alto índice católico, e agora 30 e tantos % de protestantes, de evangélicos, e é uma população quase toda, eu diria cristã no sentido de religiosidade, mas não de atitude. Porque como é que o Brasil consegue ser o 5º país que mais mata pessoas LGBTs? Como é que o Brasil pode ser um dos países que mais mata pessoas homossexuais por serem homossexuais, por serem homoafetivas? Um país que se diz, entre aspas, 80 e tantos % são cristãos, se você somar evangélicos e católicos. E é engraçado que evangélico não gostava de católico, e nem católico de evangélico. Mas agora, se você vai no site ou no YouTube de alguns padres que são radicalmente contra a diversidade de gênero, radicalmente contra as pessoas LGBT, você vê comentários, os evangélicos amando a fala dos padres, e os padres amando a fala desses evangélicos conservadores. Então, em outro vídeo, eu não gostaria de desconstruir alguns versículos, porque, e muita gente, quando eu falo, eu tenho um outro vídeo que você pode ver aqui no meu canal, sobre homossexualidade, opção ou orientação. É uma opção. Outra coisa que eu queria dizer, e eu vou encerrar para esse vídeo não ficar muito longo e você não desistir. A homossexualidade é algo inerente à pessoa. Então, muita gente diz assim, mas foi escolha dela. A pessoa não escolhe ser homossexual porque não é opção. É natural, é inerente à pessoa. E muita gente diz, porque homem é homem, mulher é mulher. Então, essa sua frase é muito simplista. Nós precisamos aqui ouvir testemunhos, depoimentos das pessoas homossexuais que sofrem essas rejeições, que sofrem violência pelo fato da sua sexualidade que é inerente a ela. E a nossa sexualidade perpassa por todas as esferas da nossa vida. Então, eu queria deixar aqui esse meu pequeno estudo sobre isso. De onde é que vem a lei da natureza? Alguns versículos, existem 6 versículos na Bíblia, 3 deles mais ou menos explícitos, que falam sobre a homossexualidade e que as pessoas usam
às vezes tirando do contexto para condenar a homossexualidade. Então, eu quero deixar esse pequeno bate-papo. Depois você pode me fazer perguntas, até direct no meu Instagram, pode fazer perguntas aqui no meu canal de YouTube e nós vamos conversar mais sobre esse assunto, porque eu quero deixar uma palavra para a sociedade. Meu canal é muito pequeno, não tem muitas expressividades. Sabe qual é o grande mal que uma pessoa homossexual pode fazer a você ou à sociedade? Ela esconder a sua sexualidade, casar, porque acha que vai ser curada da sua homossexualidade e depois ferir pessoas com as quais ela está casada quando diz: eu não aguento mais, eu sou lésbica ou eu sou homossexual, eu não aguento mais ficar casado com você porque eu não sou hétero. Esse é o mal que você pode fazer. Dando uma palestra para um grupo de jovens, eu disse: se aparecer algum ex-homossexual ou alguma ex-lésbica e disser para você: eu sou ex-lésbica ou ex-homossexual, quero casar com você, o meu conselho para você é: não case, porque não existe ex-lésbica, ex-homossexual, ex-gay, porque não é doença. O que existem são pressões que a sociedade coloca em cima das pessoas homoafetivas, dizendo que elas são desviadas de caráter, que elas são más, que elas não prestam, que elas são uma corrupção da humanidade. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero deixar aqui o meu recado. Pense, reflita, analise. Não tenha preconceito contra pessoas somente pelo fato de elas terem a sexualidade ou a condição afetivo sexual diferente da sua. Todos e todas são filhos de Deus. Deus ama a todas indistintamente. Não existe cura gay, porque ser gay não é doença. Não existe terapia de conversão gay, porque ser gay, ser homossexual é algo inerente a você e Deus não somente te entende, como entende o heterossexual, mas Deus te ama e te acolhe do jeitinho que você é. A gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal e mande para o maior número de pessoas que você conseguir, tá bom? Beijo para vocês.